Página 96. A fórmula unificada racional. Agora, as mudanças naturais da natureza, porque tudo evolui para chegar ao que era. O que eram racionais, puros, limpos e perfeitos. Então agora chegou a fase racional, a fase de ligação dos habitantes da Terra, o ser humano com o seu mundo verdadeiro e natural, o mundo racional. Estamos na fase racional. E na fase racional, o progresso é racional. É um progresso de bem para melhor sobre todos os pontos de vista, porque é um progresso consciente e positivo. E por isso é de retorno de toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E por isso é um progresso completamente diferente do animal racional. É a fórmula racional. É uma fórmula unificada, a união de todos ligados à eternidade em vida, ligados aos eternos do mundo racional, ligados ao mundo racional, e por estarem ligados, a orientação de todos é somente racional, e de forma que a vida na Terra se torna um verdadeiro paraíso racional, todos se compreendendo e todos se entendendo, por todos serem orientados racionalmente. É uma vida completamente diferente da vida de animal racional, porque o animal racional era da fase inconsciente, a fase de lapidação. Então, tinham que sofrer muito, de todas as maneiras, de todas as formas. E a fase racional é a fase consciente. E o consciente, racionalmente orientado, não pena mais, não sofre mais porque sabe o que faz. Ao passo que a fase de animal inconsciente era tudo negativo, e por ser negativo, imperava o sofrimento. Uma mudança linda, porque é uma mudança natural, e o que é natural não há abalos, não há choques, por ser natural. E por a fase de animal racional ser uma fase inconsciente, em lapidação, é que está aí a liquidação de tudo, moral, física e financeira, passando a humanidade por essa situação de salve-se quem puder, porque as garantias faliram e o desequilíbrio imperou. Desequilíbrio este universalmente, o mundo atravessando este estado de angústia pavorosa. Angústia essa que impera no povo a insatisfação devido ao estado angustioso que atravessa toda a humanidade. E não existe culpado, porque todos sofrem. Sofre o grande, sofre o pequeno, sofre o pobre, sofre o rico. É uma evolução natural da natureza, a evolução dos tempos, e de forma que não existem culpados pela transição que atravessa o mundo, porque e toda a humanidade, isto é em toda a humanidade universalmente. Toda a humanidade abalada e por isso todos assustados, todos com medo de tudo, todos desconfiados uns dos outros, a humanidade, de um modo geral, atravessando os momentos mais cruciantes da história da humanidade. Tudo isto é evolução dos tempos, evolução natural da natureza, porque é geral, universalmente. E por ser evolução natural da natureza, não existe culpado. Ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Todos os governos se esforçam, se sacrificam, sofrem para fazer o melhor, para dar o melhor ao povo, se sacrificando a bem do povo, passando seus momentos difíceis a bem do povo, mas não conseguem resolver o seu ideal, que é normalizar a situação e extinguir os males que afligem o povo, mas não conseguem, porque isto é uma evolução da natureza e por isso ninguém é culpado do sofrimento de ninguém.
Tudo isto devido à fase de animal racional ter terminado. Terminou a fase de animal racional por ter chegado à época da entrada de outra fase no mundo. E a fase que entrou é a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Então, esta fase de animal racional entrou em desequilíbrio porque terminou. E por entrar em desequilíbrio, a natureza, todos e tudo receberam a mesma situação. A natureza desequilibrou-se, porque terminou a fase e por terminar a fase entrou tudo em recesso. A fase foi liquidada e os seus feitos em liquidação, porque não há efeito sem causa. Se o mundo inteiro está sofrendo este colapso, é porque existe a causa, que foi o término da fase de animal racional. Mas por a humanidade não conhecer esses movimentos naturais da natureza, sofre as consequências por não conhecer a nova fase, que é a fase racional. Porque se conhecesse a fase que entrou da natureza, não passariam por esse transe que vem atravessando a humanidade. Tudo isto porque a natureza do animal racional custar a aceitar aquilo que ele não conhece. O animal custa a admitir aquilo que ele não conhece. Por o animal ter este defeito, é que não tomaram conhecimento da fase de recuperação, que é a fase racional. O animal tem esses defeitos de ser comodista, de ser desconfiado, de custar a admitir aquilo que não conhece, de não dar importância a propagandas, e por isso custa muito a aceitar as coisas. E por o animal ter esses defeitos todos e outros mais, é que foi a causa do sofrimento imperar deste jeito, universalmente, porque o animal racional é muito despercebido das coisas e descuidado. Há 100 anos para trás passados era uma fase, há 200 anos era outra, e por isso a vida e os costumes, todos diferentes de agora. Há 300 anos passado, a fase era outra, tudo diferente de agora. Há 500 anos passado, outra fase, tudo diferente de agora. Os modos, os costumes, os modos de governar. Afinal, tudo diferente de acordo com as mudanças de fase. Vieram mudando, até chegar neste ponto que estão. E agora, outra mudança de fase, que é a última da vida da matéria. O que acontece com o animal racional? Não quer tomar conhecimento, não interessa, não quer saber, desconfiando que seja uma coisa sem importância, que não está aí para perder tempo. Enfim, o animal é cheio desses defeitos. E por o animal ser assim, é que não tomou conhecimento da mudança de fase, que é a fase racional, a fase da sua própria recuperação, para tirar o animal desta situação calamitosa. Mas o animal, com esses defeitos todos, que é a causa do sofrimento de toda a humanidade, até que o animal tome conhecimento do que é a fase racional. Já penou muito, já sofreu muito. E depois que conhece, então cai em si e diz: era isso que eu estava procurando, era isto que eu estava precisando. E é isto que toda a humanidade precisa. Está aqui a verdadeira salvação de todos. E depois se arrepende do tempo que perdeu, dizendo: penei tanto, sofri tanto, toda a humanidade penou, tanto, sofreu tanto, para depois agora é que eu vim me certificar do porquê das ruínas da humanidade. Tudo isto sendo nós os culpados, por não termos tomado conhecimento desta mudança de fase e de conhecer a fase racional de recuperação da humanidade.
Então, o culpado do sofrimento do animal racional é o animal racional, por ter todos esses defeitos de não admitir nada que não conhece, nem quer conhecer, nem procura conhecer, acha que está muito bem assim, e de forma, sendo a humanidade culpada de seu próprio sofrimento, por viver com medo de tudo, desconfiado com tudo, achando que está certo com as suas convicções, seja lá de que espécie for, e vendo a multiplicação do sofrimento, provando que todos estão errados. Mas todo convicto é fanático, e o fanático sofre as consequências do seu fanatismo. Não quer saber de coisa alguma. Então, o animal racional é o causador do seu próprio sofrimento, porque já tem os seus pontos de vista firmado nisto ou naquilo outro, e não admite outra coisa a não ser aquilo que conhece. Então, o ser humano é o causador do seu próprio sofrimento, porque custará tomar conhecimento daquilo que ele mais precisa, que é conhecer a causa da evolução do mundo, a causa do transtorno da humanidade, a causa e o que deu causa à descrença generalizada. Mas, com tudo isto, todos chegam ao seu dia, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir, e que quem está dentro de uma fase em liquidação sofre os horrores da fase em decadência, da fase em destruição, da fase que se acabou e tudo vai se acabando também. Então sofre os horrores de uma fase que os seus feitos estão em decomposição, e de forma que o sofrimento não faz graça para ninguém rir, ou mais hoje ou mais amanhã, tem que procurar uma saída, uma fuga, um novo rumo, um novo saber, e encontra então a fase de recuperação, a fase racional. Mas até aí já penou muito, já sofreu muito. Depois de desiludido de tudo, então sai à procura de um rumo certo para ver se encontra. E encontra a fase racional, a fase de recuperação dos infortunados, de uma fase em liquidação. E assim o animal é assim mesmo. Só quando dói a barriga é que procura o remédio. Só quando está em desespero é que procura o remédio. E assim está aí a fase de recuperação da humanidade, a fase racional.